Muito bom dia, segundona, início de semana. Estamos aqui ao vivo, 11 horas e 30 minutos. Começamos agora o programa RF com você para todo o Brasil e o tema de hoje é terremoto. Após o desastre no México, você vai conhecer um brasileiro que garante que pode prever esses fenômenos. Será que é possível? Fique com a gente, viu? Já pode mandar seus comentários com a hashtag RF com você em todas as redes sociais. Você também já pode fazer uma foto enquanto nos assiste aqui, isso mesmo. Vai em frente à TV e faz o clique. Sua foto vai aparecer hoje aqui. Manda o seu nome e cidade. Lembrando que estamos ao vivo e seguimos assim até a 1h da tarde. E eu já quero convidar você para curtir a página do Facebook da Rede Família. Entra lá, facebook.com/Rede Família Oficial, vai aparecer exatamente como está aqui. Basta clicar em curtir. Curtindo, gente, todo dia tem conteúdo novo para você. Você pode compartilhar, curtir, comentar as nossas postagens. Coloca também o WhatsApp. Quero receber as opiniões de todo o Brasil. Aliás, se você tiver alguma dúvida sobre o assunto do dia, manda o seu comentário aqui pra gente no WhatsApp. Anota aí, 19971024854. Nós temos as fotos da semana passada, na sexta-feira, não deu tempo de exibi-las aqui, então pode colocar, produção, algumas participações. O Ângelo Rafael, de Urandi, Bahia. Super beijo pra você, Ângelo. Ótima semana. Pra Ariane também Pereira, de Limeira, aqui. Mega beijo pra você. Eliezer, de Lamarão, Bahia. Beijão, Eliezer. Rogério, de Pontal do Araguaia. Olha lá, a princesa também saiu na foto, Mato Grosso. Essas foram as participações. Daqui a pouco mostro mais participações da semana passada. Bom, e vamos ver então o que você vai ver hoje aqui no programa. Qual a técnica usada por um brasileiro sem formação em geologia que, de acordo com ele, é capaz de prever terremotos? Método gera polêmica entre os especialistas. Em nosso quadro especial, o passo a passo de uma maquiagem para arrasar em qualquer evento. Tem ainda as principais notícias do dia para você começar a semana bem informado. Fique com a gente, o RF com você está apenas começando. Está apenas começando mesmo. Joesley Batista e Ricardo Saúde, executivos da JBS, passaram a primeira noite presos na sede da Polícia Federal. Eles serão encaminhados para Brasília para prestar depoimento. Joesley e Saúde passaram a noite na carceragem da Polícia Federal. Joesley se entregou no início da tarde de domingo. Deixou o prédio, onde mora o pai dele, em São Paulo, sem falar com os jornalistas, e seguiu em direção à Superintendência da Polícia Federal. Ricardo Saúde chegou primeiro à sede da PF. O carro de Joesley entrou logo depois. O ministro Edson Fachin, do STF, determinou a prisão de Joesley Batista e Ricardo Saúde. Ele aceitou o pedido feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, depois que o Ministério Público recebeu um novo áudio de uma conversa entre os dois executivos. Para Janot, a gravação mostrou que eles estavam omitindo informações sobre a atuação do ex-procurador Marcelo Miller no processo de delação premiada da JBS. Na gravação entregue à PGR, Joesley afirmou que não seria preso. Eu não vou ser preso. Como assim que você está falando? Não, eu não vou, o pessoal não vai, o diretor não vai. Vamos tirar isso da frente? Vamos tirar isso da nossa conversa? Seguinte, ninguém aqui vai ser preso. Estão combinados? Estamos. Então tiramos isso da frente. Pronto. Rodrigo Janot também havia pedido a prisão de Marcelo Miller, mas Fachin negou. Na decisão, disse não ter encontrado consistência necessária à decretação da prisão temporária. As prisões dos executivos têm prazo de 5 dias. A defesa de Joesley Batista e Ricardo Saúde disse que eles se apresentaram espontaneamente, não mentiram nem omitiram provas e que estão cumprindo o acordo de delação premiada. Um dia antes das prisões, Rodrigo Janot foi fotografado em um encontro com o advogado de defesa de Joesley Batista, Pier Paolo Bottini, em um bar em Brasília. Em nota, Janot confirmou o encontro com Bottini, mas disse que não trataram de assuntos profissionais. A Procuradoria-Geral da República declarou que Janot frequenta o local
e que só falou de amenidades com o advogado de Joesley. E a Polícia Federal cumpriu na manhã desta segunda-feira, na capital paulista, 4 mandados de busca e apreensão em imóveis relacionados a Joesley Batista. A repórter Júlia Ballarini tem mais informações. Hoje, mais cedo, por volta de 5 horas da manhã, procuradores, delegados e vários agentes da Polícia Federal saíram aqui da sede com mandatos de busca e apreensão para vários endereços aqui da capital paulista. Inclusive, foram à casa do empresário Joesley Batista, no Jardim Europa, que é uma área nobre aqui de São Paulo. Essa operação é coordenada pela procuradora Janice Ascari, que trabalha diretamente com o procurador-geral, Rodrigo Janot. Obrigada, Júlia. Bom, e o final de semana foi marcado por mais uma arrastão no Rio de Janeiro. Olha só os flagrantes. Praias lotadas e muita confusão. Os vídeos gravados por moradores flagraram um tumulto causado por passageiros de um ônibus na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Testemunhas disseram que o grupo tentou entrar no coletivo sem pagar. Os jovens arrancaram a janela de um ônibus da linha 474 que faz o percurso Jacaré-Copacabana. Graças ao trabalho de monitoramento por câmeras no Centro de Operações da Prefeitura do Rio e da parceria com a Polícia Militar, guardas municipais que estavam próximo ao local chegaram rapidamente e impediram mais prejuízos aos veículos. Em todo o ano passado, 305 ônibus da linha 474 foram alvos de vandalismo. A ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública também ocorreu na Avenida Princesa Isabel, onde 19 menores foram apreendidos. Somente no sábado, mais de 50 pessoas foram impedidas de fazer arrastões na zona sul do Rio. O Grupamento Especial de Praias da Guarda Municipal do Rio encontrou 12 crianças que estavam perdidas. Os agentes ainda recolheram 6 facas com moradores de rua. Uma pessoa foi presa. Chegam e aterrorizam, né? E em Porto Alegre, um temporal de granizo assustou muita gente. As imagens mostram a preocupação dos moradores. Vamos ver. Do portão de casa, esse morador de Uruguaiana registrou o granizo. Neste outro vídeo, é possível ver a força das pedras no telhado de vidro, que acaba quebrando. O granizo impressionou esses outros moradores. Nuvens carregadas que avançaram do Uruguai provocaram os temporais com granizo e muitos raios no sul e sudoeste do estado. Um campo de futebol ficou branco, coberto com as pedras de gelo. Diversos registros das pedras foram feitos, algumas do tamanho da palma de uma mão. Em Uruguaiana, o granizo atingiu a maioria dos bairros. E 11 pessoas morreram após um acidente envolvendo um micro-ônibus e um caminhão carregado com placas de granito. As imagens da tragédia impressionam. As imagens mostram o momento em que os veículos pegavam fogo. Já essas outras, feitas do alto, mostram o cenário caótico que a tragédia deixou na estrada. O acidente aconteceu na tarde deste domingo no quilômetro 450 da BR-101, em Mimoso do Sul, bem próximo da divisa com o Rio de Janeiro. Um caminhão carregado com placas de granito que seguia sentido Rio teria invadido a contramão após uma ultrapassagem e causado as colisões com outros 3 veículos. 4 veículos se envolveram no acidente. São eles um micro-ônibus, um veículo de passeio, um caminhão carregado de cerveja do Rio de Janeiro e um outro caminhão com placas de granito também do estado do Rio. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 11 pessoas morreram. Todas as vítimas fatais estavam dentro do micro-ônibus, que transportava o grupo de dança capixaba Amigos da Montanha. Nas redes sociais, várias pessoas deixaram mensagens na página do grupo de dança Bergenfreuder de Domingos Martins. Eles voltavam de uma apresentação realizada no último fim de semana em Juiz de Fora, Minas Gerais, onde acontecia uma festa tradicional alemã. Essa foto foi postada no último sábado e mostra o grupo feliz depois de uma dança no evento. Os feridos foram socorridos para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados para o DML de Cachoeiro.
A carreta com placas de granito foi apreendida para perícia e o caso será investigado para a descoberta das possíveis causas do acidente. Ouça agora para os parentes e amigos, imagens realmente impressionantes. E muitos brasileiros têm como renda apenas um salário mínimo, mas esse valor está abaixo do necessário para viver bem, de acordo com os especialistas. Você vai ver agora como vivem essas pessoas e como elas fazem para se virar. Cada produto que passa pela esteira mexe com o emocional das pessoas. Sempre é um susto. Causa desconforto também nas contas do mês. Por mais que exista uma lista, como a de Dona Evanilda, é necessário se ajustar. Eu sou daquela pessoa assim. Minha lista é contida, é só do estritamente necessário, então tá caro, o que eu posso fazer? E se tá assim difícil contar com uma sobra do salário, imagine então para aqueles que recebem um salário mínimo. Nada além dos R$ 937 mensais. O seu Josué é porteiro, mas se chamar de guerreiro, ele também atende. Com o salário mínimo que recebe, mantém a casa onde moram a mulher, 2 filhas e o neto, em Belém do Pará. A gente deixa de pagar algumas coisas para poder fazer outras. Então, o dinheiro a gente recebe tipo dia 5, dia 10 já não tem mais nada. Para pagar a faculdade de uma filha, toda a família se uniu. Minha esposa, ela é técnica de enfermagem, que ela me ajuda. E a gente tenta balancear nossas rendas para poder ver se dá para manter, né? De acordo com pesquisadores do DIEESE, um valor de referência para que uma família formada por 2 adultos e 2 crianças se mantenha com dignidade seria de R$ 3.810,36. Nós fazemos uma pesquisa de alimentação de uma cesta básica e essa cesta básica indica o quanto gasta um trabalhador para o seu sustento nutricional. E, com isso, nós calculamos o peso do salário mínimo para a família. A destinação da renda varia um pouco de acordo com a faixa salarial de cada família. Mas, em comum, como principal despesa, aparece a alimentação. Encher o carrinho custa caro para todo mundo. E para as famílias de baixa renda, essa é uma despesa que pode consumir até 35% do salário. Se somarmos a essa conta o custo com habitação, cerca de 60% dos rendimentos estão comprometidos e sobra pouco para outras necessidades, como saúde, transporte e educação, por exemplo. Em Manaus, a Fabiana carrega o peso da falta de recursos para algo tão importante, o bem-estar do filho, de 13 anos. As pessoas pensam que dá, mas não dá não. Não dá não. Aí de vez em quando eu faço uns biquinhos por aqui na casa dos vizinhos, limpo umas coisas ali. A projeção para o ano que vem é de reajuste no salário mínimo, R$10 a menos. Pode parecer pouco, mas para quem conta todos os centavos... R$10 faz diferença para as pessoas que vivem com menos de R$1.000, R$10 faz diferença. O brasileiro hoje sobrevive, não vive, né? Enquanto isso, lá em Brasília, prefiro nem comentar, né? Agora você vai conhecer um projeto muito bacana da Unicamp. Jovens da rede pública são selecionados pelo desempenho no ensino médio, fazem aulas especiais e podem, assim, conquistar uma vaga. De mochila nas costas, Gustavo percorre lugares pelos quais nunca imaginou passar. Se tornar estudante universitário era algo incerto para ele. A expectativa era conseguir alguma bolsa em universidade privada, porque o sonho de uma universidade pública era muito mais distante. O jovem agora é aluno do curso de medicina de uma das universidades públicas mais conceituadas do país, que fica em Campinas, no interior de São Paulo. Gustavo não prestou o disputadíssimo vestibular da universidade. O caminho foi o Profis, um programa que dá chances a alunos que se destacam na rede pública da cidade de acordo com nota do Enem.
São 120 vagas para um curso de formação superior. O cursinho ele vai ter matérias e conteúdos mais do ensino médio, voltados para o vestibular. Aqui as disciplinas que eles têm já no nível superior de universidade. Nas salas de aula, um mergulho nas disciplinas de todos os cursos, numa rotina de estudos semelhante à dos universitários. No fim do programa, todos garantem vaga na carreira que escolherem entre os cursos oferecidos. Durante esses 2 anos em que frequentam as aulas no programa, os estudantes ganham muito em vivência universitária. Proximidade com professores, com ex-alunos, e isso faz toda a diferença para eles. Até na hora de planejar o futuro, na hora de escolher o curso. O Profis abre tantas portas que transforma até sonhos antigos dos jovens. Na escola eu pensava em fazer cinema e coisas relacionadas às artes visuais. Agora a gente tem várias opções. Agora eu quero também geografia, talvez uma biologia. O Gustavo reconhece a diferença na formação. Sentiu isso nos primeiros meses de aula com a turma de medicina, mas considera um obstáculo pequeno para quem já brigou muito para chegar até aqui. A gente tem que correr atrás, né, do que falta pra gente, e aí a gente vai buscando. Voltando no tempo, eu faço uma pergunta para você aí de casa. Você imagina como era a comida no Brasil na época anterior à chegada de Pedro Álvares Cabral? Saiba que muito do que se comia na época ainda é consumido pela população brasileira. O que mudou foi o modo de preparar. Tapioca, o prato fitness do momento. Mais ou menos, estudos mostram que mesmo antes de os portugueses chegarem ao Brasil, os índios consumiam uma farinha de mandioca bem parecida ao biju. A mandioca, a batata doce, o milho e o feijão também já eram ingredientes comuns antes de Pedro Álvares Cabral pisar aqui. A diferença é esta: eles não tinham panela de pressão nem usavam óleo. Assim fica até parecendo outro prato. A forma como era preparado mudou bastante, evoluiu bastante. Você tinha algumas preparações, né, que se usavam muito desse artifício, muito disso. Ou na pedra, ou direto numa fogueira, numa brasa, ou no próprio moquém. E era mais como você utilizar, então, comer dessa forma mais in natura, né? E não passava por esse processo de cocção como a gente tem hoje. Agradeça também aos índios da floresta amazônica toda vez que você comer chocolate de sobremesa. Foram eles que descobriram e cultivaram o cacau. E só depois que os europeus chegaram à América que o restante do mundo teria conhecido esses alimentos. Estudos hoje em dia conseguiram analisar o DNA do cacau encontrado no Brasil. E aí você tem árvores primitivas com DNA muito compatível na divisa do Brasil com o Peru e a Colômbia. Então, por essa razão, a gente também pode afirmar que o cacau é brasileiro. E o México que estava levando a fama. Os mexicanos apresentaram o cacau para os europeus. E a partir daí começou a acontecer todo um preparo do cacau, uma manufatura do cacau, para tirar produtos oriundos do cacau. Outra curiosidade, frango e outras carnes não eram comuns na dieta pré-Cabral. Sem domesticar os animais, os índios se serviam basicamente de peixe. Difícil para os amantes de carne. Denis não passa uma refeição sem. Para mim é normal, faz parte do dia a dia comer frango, galinha, vaca. Para mim, eu acho até estranho eles não comer carne. Os alimentos podem ser os mesmos, mas o sabor, esse parece só melhorar com os anos. A mandioca, típica em nossa mesa, agrada também quem vem de fora. Este mexicano adorou. Disse que gostaria que o prato fosse tradição no país dele, mas brinca que este já é sim um bom motivo para voltar. Me gusta mucho, me encanta, está muito bem preparada, excelente. É a comida brasileira, né? Sem igual. Bom, essas foram as principais notícias do dia. E vamos falar sobre as redes sociais da Rede Família. Você já segue a emissora Rede Família em todas as redes sociais? Ainda não? Entra lá no Facebook, o endereço vai aparecer aí na sua tela. Rede Família Oficial. Basta clicar em curtir, gente. Curtindo, todo dia tem postagem nova para você, como vocês acompanham aqui na tela.
O Instagram é um bebezinho ainda, nasceu agora. Segue a gente lá também, eu já estou seguindo, @canal Rede Família no Instagram. E hoje eu quero muitos comentários na hashtag RF com você. Se você quiser me mandar uma mensagem, é só escrever com a hashtag RF com você. Coloca o WhatsApp também na tela, a produção, 19971024854. Pode fazer uma selfie, uma foto bem bonita com o celular, me mandar no WhatsApp, nesse número que aparece na sua tela. Não esquece do seu nome e cidade também. Vou mostrar as participações no final aqui do RF com você. Então vamos para a previsão do tempo. Pode colocar aqui na tela. Produção em São Paulo, capital, mínima 17, máxima de 32 graus, sol entre nuvens por lá. Rio de Janeiro, capital também. Olha, mínima 19, máxima de 31 graus, bastante calor no Rio de Janeiro, como sempre, né? E em Salvador, Bahia, chuva por lá, mínima de 23 graus e máxima de 26 graus. Bom, gente, o furacão Irma vem assustando aí, né? Muita gente nas Américas. E vamos entender, então, melhor como funciona esse furacão, a dinâmica dele. Pode colocar aqui na tela e eu vou explicar para vocês. Pode encher a tela para o telespectador visualizar bem. Gente, olha as laterais do fenômeno. As fortes correntes de ar do entorno sopram no sentido ascendente ao olho do furacão, onde tudo é calmo e tranquilo. Na alta superfície, como vocês acompanham, os ventos sopram no sentido da tempestade. E por dentro do olho, as correntes sopram de cima para baixo, fazendo com que essa área seja mais estável, sem nuvens carregadas, apesar da baixa pressão. E esse fenômeno certamente chega e assusta e causa mortes, por sinal, né? O furacão Irma começa a perder força nos Estados Unidos, mas os estragos ainda são muitos. Em alguns locais, a velocidade do vento superou 200 quilômetros por hora. Ventania, chuva, enchentes, barcos arrastados, árvores caindo. O aeroporto de Miami ficou alagado. O guindaste não resistiu. Esse meteorologista desafiou o furacão para medir a intensidade dos ventos. A jornalista da Record TV, Tina Roma, que mora na região, viu de perto o Irma se aproximando. O furacão ainda não chegou por aqui e a gente já tem esse vento muito forte, chovendo demais. A energia já não tem mais por aqui, não tem ninguém na rua, porque se alguém for, a polícia para e manda voltar para casa ou para abrigo. Fica difícil falar com vocês porque de repente vem um vento ainda mais forte. O Irma tocou o solo das ilhas no sul da Flórida por volta das 9 da manhã, horário local. Os ventos eram de mais de 200 quilômetros por hora. Às 4 da tarde, ele tocou o continente na cidade de Naples. Os estados da Carolina do Sul, Geórgia e Alabama também devem ser atingidos. O general da Guarda Nacional afirmou que mais de 10 mil soldados de 14 estados diferentes vão entrar em ação quando o Irma passar. Moradores se prepararam durante a semana inteira para a chegada do furacão. Madeira para proteger as janelas, mantimentos, água. Em muitos supermercados, as prateleiras ficaram vazias. Nas estradas, o movimento era apenas em uma direção. Mais de 7 milhões de pessoas fugiram. Antes de chegar aos Estados Unidos, o Irma devastou ilhas inteiras no Caribe. Barbuda foi reduzida a escombros. 95% da ilha foram destruídos. São Martim, Ilhas Virgens Americanas e Britânicas, Anguila, paraísos naturais, agora irreconhecíveis. O Irma começou a se formar no final de agosto, perto da costa de Guiné-Bissau, na África. Os cientistas já previam uma temporada de grandes furacões, mas uma mistura perfeita de condições meteorológicas fez o Irma se tornar tão poderoso e destrutivo. Ele poderia ter se dissipado no mar gelado do norte, mas manteve a rota pelas águas quentes do Atlântico. Essa alta temperatura, causada em grande parte pelo aquecimento global e a estabilidade do vento, fizeram com que ele ganhasse ainda mais força. É o fenômeno mais forte de que se tem notícia a atingir o Oceano Atlântico. Os prejuízos nas ilhas do Caribe já foram estimados em 4 bilhões de reais. Na Flórida, entre casas e plantações destruídas,
Os analistas já falam em R$1 trilhão. E agora você vai ver a rotina de uma equipe de reportagem nas áreas atingidas pelo furacão. As imagens são impressionantes. São 9h30 de voo entre São Paulo e Atlanta. A nossa preocupação era justamente que esse voo fosse cancelado por causa da nova rota do furacão. A gente já percebeu que o nosso piloto aqui da aeronave precisou mudar um pouco a rota para a gente chegar em Atlanta. A gente precisa levar principalmente água, que é o que provavelmente a gente não vai encontrar no caminho, e de preferência em galão com maior quantidade. Como a gente não sabe qual é a situação daqui para frente, então é bom a gente garantir. Daqui em diante, a gente só consegue chegar na Flórida de carro. Os voos foram todos cancelados, os aeroportos daquele estado também foram fechados, então o único jeito é indo pela estrada mesmo. Então a nossa última parada agora é para abastecer com combustível. A gente vai armazenar gasolina nesses galões aqui para seguir viagem. A gente deixou Atlanta com sol, com um pouco de calor, ventava pouquinho, mas o sol e o calor eram mais fortes. E agora no caminho a gente já vê que o clima é bem diferente. O céu já começa a fechar, está bastante nublado. Nós seguimos aqui na estrada e agora muito próximos de chegarmos à Flórida. Olha o aviso que acaba de chegar agora no celular. A gente tomou um susto aqui com barulho. É o próprio celular comunicando aqui alerta de emergência. Ele enviou um alerta de emergência informando que a gente está entrando, na verdade, numa região bastante perigosa por causa de um furacão. Olha, começa a escurecer agora, já são 7h30 da noite. Aqui em Tampa, já estamos praticamente na entrada da cidade. E essa é a sensação que a gente tem, uma sensação muito angustiante de estar andando nessa estrada e não ver absolutamente mais ninguém. Depois de 9 horas de viagem, a gente chega à cidade de Tampa. E é exatamente esse o roteiro que o furacão vai fazer. O vento agora deve estar na casa aí dos 70 km por hora e vai aumentar muito mais. Se a gente andar pela cidade, a gente já vai vendo principalmente árvores caídas aqui, ó. Olha, a gente está tentando gravar o que se torna muito mais complicado. O vento aqui em Orlando já ultrapassa os 100 km por hora. Algumas rajadas muito mais fortes das que a gente estava sentindo em Tampa. Como a situação está bem mais complicada aqui em Orlando, o jeito vai ser tentar se proteger por aqui. A gente vai em busca de um abrigo, agora aqui próximo, para poder passar essa noite. E um outro furacão na região do Caribe também deixou vítimas. Tina Roma tem mais informações. A situação ainda é muito complicada por aqui. O Irma está deixando nesse momento o estado, está deixando nesse momento a Flórida e atingindo a partir de agora o estado da Geórgia, mas agora com menos intensidade passa a ser uma tempestade tropical. Mas ontem, quando ele chegou por aqui, eu posso dizer realmente que deu bastante medo. Durante mais ou menos 6 horas, a gente não podia de maneira nenhuma sair de casa, sequer chegar perto da janela, porque o vento realmente era muito forte e a chuva também. Ainda existe um toque de recolher em toda essa área, todo o comércio ainda está fechado e pelas ruas agora, nesse momento, só tem polícia, só tem bombeiro e principalmente os funcionários tentando reaver toda a energia elétrica. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir agora, porque realmente a internet está muito ruim, mas aos poucos a cidade aqui em Miami, Fort Lauderdale volta ao normal, Orlando, e agora é esperar, porque a vida segue.
Obrigada, Tina. Inclusive, nós tivemos que mudar aqui o roteiro do programa RF com você hoje, porque o doutor Luiz Eduardo que daria entrevista hoje sobre inseminação aqui no estúdio, está na Flórida e, portanto, o voo dele foi também cancelado por conta desse furacão Irma. A gente espera agora que esteja tudo bem. Nos próximos dias, traremos, então, o doutor Luiz Eduardo aqui para tratar sobre esse assunto. Voltando, então, à notícia, falando sobre o furacão, o forte terremoto que atingiu o sul do México na noite de quinta-feira deixou ao menos 91 mortos. O número foi atualizado agora há pouco e, além disso, danificou dezenas de milhares de casas e afetou mais de 2 milhões de pessoas em uma região pobre do país. O terremoto de magnitude 8,1 foi mais forte do que um tremor de 1985, que destruiu partes da cidade do México e matou milhares de pessoas. Entretanto, a profundidade maior e a distância ajudou a salvar a capital de danos mais graves. Agora eu estou com o meu celular aqui porque eu recebi agora há pouco, quando eu comecei aqui o RF com você, uma mensagem da modelo limeirense Aline Giusti, que está modelando, trabalhando na cidade do México, e ela passou então por todo esse tremor do terremoto de escala 8,1. Eu vou deixar o vídeo até próximo aqui do meu microfone para vocês terem noção. Ela fez esse vídeo quando estava pegando um táxi e o alerta foi dado pelas autoridades. Vamos acompanhar então. Dá para ver? Quando tem risco de terremoto, as autoridades enviam esses alertas pela cidade do México. E depois desse terremoto e do furacão que atingiu a costa, a Aline está numa cidade a 800 quilômetros da costa do México. Então ela fez, junto com outras modelos, uma campanha de arrecadação de alimentos. Vou mostrar a foto, aproveitar aqui. Essa é a Aline já com as doações, as arrecadações para enviar, então, para as pessoas, os moradores que sofreram com o furacão. Bom, gente, diante disso, novas técnicas para identificar o fenômeno passam a ser ainda mais valorizadas. E um brasileiro de Cuiabá garante que pode fazer isso. Vamos conhecer a história de Haroldo Maciel. Terremotos devastadores. Considerados imprevisíveis, exceto para esse homem. Haroldo Maciel é dono de uma teoria desafiadora. Garante que é capaz de prever terremotos através da matemática. As previsões fizeram esse brasileiro ganhar fama internacional. Haroldo afirma que já conseguiu prever pelo menos 9 terremotos importantes, como o tremor que ocorreu na Espanha em 2011 e outros 6 que ocorreram no Chile. Haroldo se tornou famoso entre os chilenos e passou a dar várias entrevistas para a TV. Temos Haroldo Maciel al outro lado do telefone, amigo mío, como sempre. Haroldo, muy buenos días. Bienvenido nuevamente a Chile. Cuéntanos cómo estás. Pucha, que gusto. Haroldo? Uma delas aconteceu em 24 de agosto de 2015. Foi quando Haroldo fez sua previsão mais importante. Por telefone, ele alertou para um tremor que aconteceria nos próximos dias na cidade de La Serena, região de Coquimbo, no Chile. O que penso hoje é que está aí em cercanias de Coquimbo, La Serena, algo assim. No dia 16 de setembro do mesmo ano, veio a notícia. Chile sofre terremoto e emite alerta de tsunami. São Paulo sente o tremor. No Chile, 15 pessoas morreram. A magnitude do tremor foi de 8,4 graus na escala Richter. O maior registro já feito na história é de 9,5 graus. Um terremoto que ocorreu em 1960, também no Chile. A previsão impressionou muita gente. Haroldo chegou até a receber uma carta de agradecimento do ex-presidente do Chile. Seria coincidência?
ou Haroldo teria descoberto um método revolucionário. Ele nunca estudou geofísica, meteorologia, nem qualquer ciência relacionada ao tema. Haroldo é operador de áudio em uma universidade de Cuiabá. O interesse paralelo surgiu após um churrasco entre amigos. Em uma conversa, eles comentaram sobre o terremoto de 2011 que devastou dezenas de cidades no Japão e deixou mais de 20 mil mortos e desaparecidos. Ele falou, já pensou se essa catástrofe do Japão não pudesse ter sido avisada? Mas só que é impossível. E aquilo ficou na minha cabeça. Foi aí que o Haroldo resolveu estudar os terremotos. Foram mais de 200 eventos analisados entre 2004 e 2010. Um trabalho árduo que durou cerca de um ano. Apesar de existir um amplo sistema que mede a magnitude dos tremores em todo o planeta, terremotos ainda ocorrem sem aviso. Na maioria dos casos, a turbulência dura poucos segundos. O problema é quando o terremoto tem alta intensidade. Para entender como esse fenômeno acontece, é preciso saber mais sobre a superfície da Terra. A chamada litosfera tem, em média, 100 quilômetros de espessura. Essa superfície está separada em gigantescos blocos de rochas, as chamadas placas tectônicas. As placas flutuam sobre o manto formado de magma, um material muito quente e por isso ficam em constante movimento. Essa pressão que existe tanto no limite de placas tectônicas também se espalha por toda a placa. E dentro dessa placa tem bem fraturas, falhas, zonas que a gente chama de fraquezas que podem se movimentar devido a essa pressão. Quando essas pressões ultrapassam a resistência das rochas, acontece o terremoto. A Terra é formada por 12 desses blocos e o Brasil está em uma posição privilegiada. O país se situa inteiramente em uma única placa, a sul-americana. Já países como Japão, Turquia, Itália e o Chile ficam muito próximos das bordas, ou seja, em áreas de perigo. O limite delas é o local que tem maior potencialidade de ter atividade sísmica, grandes terremotos, gerar tsunamis, por exemplo. Mas afinal, como funciona o método de Haroldo para prever esses desastres? Para acompanhar esses fenômenos, ele acessa um site internacional que monitora terremotos. Assim que o terremoto acontece, eles registram a magnitude e postam no site. Então você fala, pô, tem um terremoto, deixa eu ver onde. Segundo Haroldo, uma vez que acontece um abalo sísmico, essas forças vão continuar andando em linha reta, até atingir outro ponto do planeta, provocando outro terremoto de intensidade semelhante. Com base nesses dois pontos, Haroldo aplica um raciocínio matemático. Ele anota o intervalo de tempo e a distância entre os terremotos e calcula a velocidade com que a turbulência anda. A partir desses dois resultados, Haroldo define o local aproximado do próximo evento. Acertos com força científica. Ou apenas casualidade. Haroldo não é capaz de apontar nem o local e nem a intensidade do terremoto com precisão. E tem sido questionado por diversos especialistas. A gente precisa amarrar alguns... O professor Jorge França analisou a teoria de Haroldo. Para ele, o estudioso amador tem um argumento interessante, mas isso não basta. Esse é um assunto novo, um assunto que tem que ser formulado, tem que ser estudado e ser trabalhado. A ideia, quando conversei com o Haroldo, era para saber o que ele está vendo. Isso está sendo em pesquisa. Isso aí tem que botar em matemática para ver se certamente isso acontece. Já para esse sismólogo peruano, a teoria apresenta muitas falhas. Ele não acredita que é possível traçar um caminho para o tremor. Obviamente, as placas tectônicas têm comunicação umas com outras. Isso não. Mas para saber se esse sismo pode ser predito por causa de que teve um sismo no outro lado, é muito, muito difícil, porque tem toda hora sismos lá, toda hora sismos aqui, e não tem a ver. Pode ser que seja uma coincidência somente. Haroldo diz que já pensou em estudar geologia, mas desistiu diante das críticas. Eu vi que, em vez disso me ajudar, isso me afastou da ciência da Terra. A única coisa que eu tenho do meu lado são os acertos. Ele continua a anunciar os tremores nas redes sociais, mas sem o aval dos especialistas. Então, qual pode ser o próximo tremor?
No dia dessa entrevista, Haroldo fez mais uma previsão. Eu vou mostrar em tempo real. Nós acabamos de ter, faz 1 hora e 25 minutos, um evento na França de 3.4. Então, é esse que a gente vai analisar. Eu vou procurar um denominador comum aqui, ó, tem um 3.5 em Creta. No exemplo, Haroldo marca o terremoto que aconteceu em Creta, no mar Mediterrâneo, como ponto A, e o da França como ponto B. Em seguida, calcula a distância e o tempo entre os dois eventos. Divide um pelo outro e obtém a velocidade com que o tremor está andando. Então dá a média de 1.250 km por hora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou obedecer essa linha. A partir dessa análise, ele sugeriu a possibilidade de um terceiro tremor entre o nordeste dos Estados Unidos e o sul do Canadá. A gente pode ter, no Kansas ou no Texas, estamos aí falando de um 3.5, perto da superfície, que não é comum. Então, aí você pode ver depois, pode conferir. 2 dias depois dessa conversa, houve um registro de abalo no estado americano do Kansas. E assim, Haroldo segue desafiando a ciência. Um dia isso vai ser reconhecido. Dure 10, dure 20 ou dure 30 anos. Isso vai acontecer. Desafiando a ciência e causando polêmica, né? Bom, acho que toda mulher gosta de uma bela maquiagem, né? Mas muita gente não sabe, até tenta se arriscar, mas não manja nada. Então vamos facilitar a sua vida aí de casa? Pablin vai nos ensinar o passo a passo de fazer uma maquiagem perfeita. Fique de olho. Oi, eu sou a Pablin, eu sou maquiadora, tenho o estúdio Pablin Beauty aqui no Camarim Wilson Arado e eu vou fazer hoje para vocês uma maquiagem, um smokey mais esfumado, um smokey mais chique, sofisticado, que você pode usar tanto para noite como para ir num casamento, num lugar mais sofisticado. Então me acompanhe aqui no passo a passo que eu vou ensinar para vocês. Bom, nós vamos começar limpando a pele, né? Fazendo a preparação para essa pele receber a maquiagem, tá? Então a gente usa uma loção tônica, a que você tiver em casa, e faz a limpeza da pele. A limpeza é sempre importante porque a nossa pele, por mais que esteja com o rosto lavado há pouco tempo, ela contém oleosidade e isso faz a base que você usa não aderir tanto. Depois da nossa limpeza, nós vamos aplicar um primer para segurar a maquiagem o tempo todo. Agora nós vamos aplicar a base, tá? Eu vou aplicar com o pincel Kabuki, próprio para aplicação de base, que você encontra em qualquer casa de cosmético. E a base que eu uso é uma base no estilo de corretivo, mas você pode usar a que você tem em casa, tá? E você aplica sempre aplicando, tá? Com movimentos circulares, mas não arrastando com força, sempre aplicando a base no rosto, para ter uma cobertura melhor. Agora nós vamos passar para a fase do contorno. É aquela parte que toda mulher gosta, onde disfarça a testa, o nariz, dá uma afinada na bochecha. Então você vem comigo pra gente fazer esse passo, tá? Nós vamos começar aplicando nas têmporas, tá? Em direção ao canto da boca. Sempre assim, tá? Para qualquer rosto, nessa posição, ok? Na testa também, sempre próximo à raiz do cabelo, puxando para dentro do rosto. O nariz, pessoal, tomem muito cuidado, tá?
sempre aqui começando da onde a sobrancelha começa até a pontinha do nariz com um traço reto. Porém, se vocês não se sentirem seguras a fazer isso, eu aconselho apenas a fazer uma pele normal, com aplicação de base, para não correr o risco de sair marcada, tá? Então, talvez esse passo é melhor deixar para um profissional, mas vocês podem treinar em casa. Bom, a tonalidade que é usado, sempre aqui dentro do nariz, é um tom um pouquinho mais claro do que a cor da pele. E os tons do contorno, sempre um tom bem mais acima. Um tom marrom, levemente quente, tá? Que é o que vai fazer esconder aonde a gente quer. O tom escuro, ele vai esconder, vai afinar o rosto, afinar o nariz. Então, a gente precisa de um tom marrom para isso, ok? Agora nós vamos com um pincel de esfumar, tá? Esse também você encontra em qualquer casa de cosmético. E vamos esfumar isso que a gente fez, esses traços. Sempre em movimentos circulares. Movimento mais curtinho possível para isso não se espalhar tanto. Agora eu vou trocar o pincel, ok? Para fazer o nariz. Também um pincel de esfumar, que você também encontra numa casa de cosmético, de cerdas sintéticas, mas menorzinho. Também vamos com movimentos circulares bem curtinhos. Agora eu vou pegar um pincel língua de gato, ok? Que eu vou aplicar o pó embaixo dos olhos dela e vou deixar com excesso para não depois manchar de sombra a hora que nós formos fazer os olhos. Agora com o pincel de pó, tá? Assim gordinho, qualquer pincel que você tiver de pó, eu vou aplicar o pó pelo rosto todo. Eu costumo usar pó solto, tá? Mas não precisa ser, pode ser o que você tiver em casa. E também você vai aplicando com pequenas batidinhas em formas circulares também, com movimento bem leve. Com o intuito de você não tirar a aplicação da base que você fez, apenas selar. Sempre lembrando de descer a base e o pó que você estiver usando pro pescoço, tá? Todo mundo esquece disso, mas é muito importante para não ficar aquela marcação de máscara, sempre puxando para a orelha e para baixo do pescoço, ok? Pele perfeita, né? De seda. Daqui a pouco a Pablin volta para ensinar você a passar uma bela sombra a partir dos olhos, não saia daí. E agora a gente vai continuar a acompanhar o passo a passo da maquiagem feita pela Pablin. Tá gostando? Então não saia daí. Bom, agora a gente vai passar para a parte dos olhos. Eu vou começar aplicando um primer nos olhos dela para potencializar a sombra que nós vamos utilizar. Também é aplicado em forma de batidinha com o dedo mesmo. Uma camada bem fininha de primer, pessoal. Bom, agora nós vamos para a aplicação da sombra. Eu vou utilizar um pincel de esfumar de cerdas naturais e uma sombra marrom bem clarinha, quase nude, tá? Para fazer o nosso fundo. Em movimentos circulares, nós vamos espalhar essa sombra pela pálpebra toda, chegando próximo à sobrancelha,
sempre em movimentos circulares para ficar bem esfumadinho. Com o mesmo pincel, agora com outro tom de marrom um pouquinho mais forte, tá? Que seria esse aqui, um marrom intermediário, nós vamos repetir o movimento. Agora com o pincel também de esfumar, de cerdas sintéticas, um pouco menor, eu vou aplicar uma sombra em creme, tá? Também da cor marrom, pela pálpebra toda. Sempre em movimentos circulares, bem próximo, começando bem próximo da raiz dos cílios. Agora eu vou vir com a sombra preta, com o pincel achatadinho também de cerdas sintéticas e vou próximo à raiz dos cílios, bem próximo, fazer movimentos de arrastadinha esfumando essa sombra preta. Esse olho é bem simples de fazer porque ele não é necessário delineado, então é um olho bem simples que você pode usar em qualquer ocasião, tanto numa balada quanto num jantar, num casamento. Agora nós vamos voltar com o mesmo pincel que iniciamos e a segunda sombra para selar isso que a gente fez com a sombra em creme e finalizar esse olho, sempre em movimentos circulares. Depois de terminados, nós viemos com um pincel qualquer de esfumar para limpar esse excesso de pó que restou na parte inferior aos olhos. Vocês podem ver que com isso, ó, não faz sujeira alguma na pele que já está pronta. Agora com o pincel bem achatadinho de cerdas sintéticas, nós vamos aplicar a sombra em creme, tá? Que foi aplicada na pálpebra móvel na parte inferior aos olhos. Bem rente à raiz dos cílios, com movimentos de arrastadinha. Agora com o mesmo pincel que nós fizemos a sombra preta, nós vamos esfumar essa sombra em creme que usamos na parte inferior. Agora com o pincel bem pequenininho, nós vamos aplicar na raiz inferior dos cílios a sombra preta, para selar essa sombra creme que a gente aplicou. Para finalizar a parte inferior com as sombras, vamos com o mesmo marrom que utilizamos na parte de cima, apenas esfumar embaixo do preto, bem rente ao pretinho que a gente passou. E para finalizar esse olho, nós vamos pegar um pincel de delineado comum e eu vou aplicar o delineador em gel, porém pode ser o lápis de olho, o que você tiver em casa, na linha d'água dela. Agora eu vou finalizar as sobrancelhas com um pincel chanfrado para deixar ela mais realçada, tá? Eu vou usar aqui um Deep Brow próprio para as sobrancelhas, porém você pode utilizar qualquer sombra no tom de marrom acinzentado que você tiver. Você sempre vai aplicar ou a sombra ou o seu produto próprio para sobrancelha, começando assim bem rente à raiz do seu pelinho, tá bem próximo aqui ao começo do nariz e sobe com o pincel levemente reto assim, como se estivesse subindo para sua testa, né, em direção ao cabelo. E vira. Isso vai criar um desenho. Depois de feito essas duas linhas, nós vimos dando uma esfumada com o produto dentro dessas duas linhas que a gente criou.
como isso já realça o rosto e toda a maquiagem. Bom, feito tudo isso, nós poderíamos finalizar só com uma máscara de cílios ou, se você preferir, com os cílios postiço. Porém, temos a opção, para quem gosta de brilho, de glamour, eu vou colocar um brilho para vocês verem como fica, tá? Esse é um glitter prensado, você pode usar o que você tiver em casa. E eu vou aplicar com o dedo mesmo, ok? Vira outra maquiagem. Então, você tem um olho com duas opções. Eu vou finalizar colocando um cílios postiço. Essa cola ela já tem aplicador, tá? A gente passa só uma leve camada com os olhos fechados. Aplica-se os cílios. E agora, para finalizar os olhos, eu vou aplicar a máscara de cílios. E tá pronto o nosso smoking. De queixo caído, daqui a pouco tem a boca, viu? Então não saia daí, mulherada. A Pablin já ensinou a gente a fazer uma pele perfeita de seda, né? Um olho de arrasar para ir numa balada, por exemplo, numa festa, num casamento. Amanhã vamos ensinar a fazer uma boca perfeita. Amanhã, hein? Então tem que ficar de olho aqui no RF com você, assistir de novo para acompanhar as dicas da Pablin. Gente, vamos ver as fotos do dia, pode colocar na tela a produção. Quem participou com a gente, olha, o Luiz, Arapiraca, Alagoas, um beijão para você, Luiz, ótima. Olha, almoçando, Valdenberg de João Câmara, Rio Grande do Norte, ligadinha no RF com você. Ari Torres e Anne Miranda de Cáceres, Mato Grosso, beijão pra você também, pra vocês, né? Ótima semana. Temos mais participações? O computador travou agora? Não, amanhã coloco então, gente. Produção tá dizendo que o computador travou aqui hoje, muitas participações tivemos hoje. E eu fico por aqui, uma ótima semana, abençoada, de muita luz e paz pra você. Eu volto amanhã, se Deus quiser.